Fala galera do Ligadíssimos no Enem e FCang no Enem. Hoje, para sairmos da rotina, teremos uma aula interdisciplinar de literatura e física. Para isso, eu convidei a professora Patrícia Barros, que também atua nos dois projetos. Especificamente, a gente vai resolver uma questão, é um desmembramento de uma questão, são três questões com um único enunciado, que fala de estática e linguagens artísticas. Então segue aí a explicação da professora Patrícia, ela vai introduzir a questão, ela vai fazer os comentários aí da parte mais legal da aula. Depois vem a parte chata, que é a parte dos cálculos. Oi, gente! Meu nome é Patrícia Barros, eu sou professora de literatura. Eu estou aqui para dar uma contribuição, espero que bastante relevante para a resolução dessa questão de física. Primeiro que eu não concordo, que a física seja a parte ruim, de jeito nenhum. Não concordo com o professor André. Inclusive, eu não sei porque eu enveredei nesse meio da linguagem, porque eu amo uma física e uma matemática. Eu era a louca dos mols, tá, gente? Eu era louca da fisicoquímica, mas vamos embora para o que interessa. Gente, eu gosto muito de contextualizar. Então, eu acho que facilita para a gente a leitura, a interpretação, a análise da questão, a partir do momento que a gente analisa a questão contextualizando. A gente vai trazer aí nessa questão três artistas, não é verdade? São três imagens. O primeiro de Alexander, que traz os móveis. Nós vamos ter uma pintura do maravilhoso desse paulista Cândido Portinari. E nós vamos também ter uma apresentação circense, tá? De um grupo, tá certo? De acrobatas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Quando o aluno ele estuda linguagens artísticas, ele precisa entender que nem sempre as linguagens artísticas são estáticas. O que é isso, Patrícia? Uma linguagem artística estática é como você está vendo aí nessa imagem central. Essa imagem que traz a pintura chamada Meninos com Carneiro, de Cândido Portinari. É uma pintura, é uma análise estática. Nem sempre as linguagens artísticas se propõem dessa forma. Muitas vezes as expressões artísticas trazem uma outra leitura. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as expressões de intervenção e instalação. Por exemplo, o Alexander traz para a gente essa instalação, tá? Artística, que é uma forma contemporânea que a gente tem de ampliar um ambiente e também de trazer uma visão e uma experiência dinâmica. O espectador, gente, ele deixa de participar de forma simples e de forma somente como apreciador, e ele passa a participar de forma ativa na obra. Então, Alexander traz essa expressão artística que é chamada de instalação, e ele traz os móveis, Deixa eu ler o texto com vocês para a gente entender um pouquinho melhor. Diferente de Cândido Portinari. Cândido Portinari prova, dentro dessa linguagem artística, apenas uma arte, ele constrói apenas uma arte para apreciação, tá? Os móveis são uma criação de Alexander Calder, 1898 e 1976, considerado um dos mais inovadores e originais artistas americanos do século XX. Com seus móveis e suas esculturas, Calder ousou atribuir movimento ao que sempre fora estático. Pronto, é o que eu acabei de falar para vocês. O que é estático? É quando a gente aprecia essa obra que não tem interatividade, que não apresenta a interatividade com o observador, como é o caso do nosso Cândido Portinari. Diferente de Calder, nós vamos ter uma forma de interagir com a arte dinâmica, tá certo? A gente vai interagir de forma ativa, certo? O apreciador, nós vamos interagir. O público, gente, ele participa da obra, do espetáculo, como é também, da mesma forma, de forma análoga, a gente também pode falar sobre a apresentação circense. Essa apresentação circense, gente, nós somos estimulados, somos convidados a apresentar vários estímulos, a ter a nossa forma de sentir essas emoções, tá certo? Despertadas. Continuando, acompanha comigo.
Deixa eu ver. A tela de Cândido Portinari retrata um pouco daquilo que chamamos de mundo do artista. O universo de Portinari contém a gente e a paisagem do Brasil. Sua pintura, de grande inspiração social, traz a felicidade de crianças brincando, mostra trabalhadores e mulheres em sua miséria, descritos com aflição, transmitindo-nos as ideias de que a vida deles exalam, eita, essa construção está errada, vale a pena ser vivida. O que existe é sempre uma tensão, o portentoso equilíbrio de tudo que pintou. O arco no mundo, a corda do arco em outro. O acrobata do grande circo de Pequim, apoiando-se em um fio de metal, produz, com sua capacidade de equilibrar-se, um momento mágico, de beleza, de uma arte popular em todo o mundo. Então, o que é que a gente vai ter em comum nessas expressões artísticas? É o equilíbrio estático, a noção de equilíbrio estático. Essa noção, gente, de equilíbrio estático e também de uma leitura dinâmica. Tá certo? Então, quando vocês forem analisar tanto na questão, tanto no eixo de física ou também no eixo de linguagem, entendam que as manifestações artísticas, elas se apresentam de diversas formas. Dentro da área de LCT, linguagens, códigos e suas tecnologias, nós vamos ver essas expressões artísticas a partir da intervenção da mostra, de intervenção desse trabalho artístico e também de instalação, tá certo? Então, hoje eu fico por aqui, vou deixar com o professor André para ele explicar tudo direitinho para vocês, na verdade, calcular, né? Calcular toda essa noção de equilíbrio e estático para vocês. Não esqueçam só de uma coisa, tá? A partir do século XX, nós vamos ter uma linguagem artística agora renovada. Nós tivemos lá na Europa os movimentos vanguardistas, a vanguarda europeia, tá certo? Que é composta pelo cubismo, pelo expressionismo, pelo surrealismo, dadaísmo, futurismo e fauvismo. Então, essas vanguardas europeias, elas mostram ao mundo uma forma nova, uma forma diferente de produzir arte. Por isso, nós vamos ter aí esse exemplo, né, do nosso Alexander Calder. Um cheiro, fico por aqui. E na próxima vez espero ser convidado pelo professor André para a gente trabalhar de forma interdisciplinar essas questões. Então, galera, como eu tinha dito para vocês, vamos para a parte chata agora. Tô brincando, física é uma maravilha e, como eu sempre digo, tudo que é bom no instante acaba. Então vamos lá, galera, vamos aproveitar. Como a professora Patrícia acabou de ler a questão, né, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, temos aqui essas obras de arte aqui, né, do Alexander Calder e Cândido Portinari. Então vamos agora para a parte das contas, dos cálculos. Olha só que maravilha. Vamos lá, galera. Suponha que na tela de Portinari o menino do balanço esteja em equilíbrio e que a massa do conjunto menino mais balanço seja de 45 kg. Qual é a intensidade da força de tração em cada uma das cordas que sustentam o balanço? Suponha que o menino esteja equidistante das cordas verticais, que são inextensíveis e possuem massa desprezível. Dê sua resposta em unidades do sistema internacional. Muito bem, então eu vou fazer aqui de maneira simplificada, vou tentar desenhar o balanço aqui, ó. Vamos fazer o balanço aqui do menininho, colocar as duas cordas aqui e vou colocar o menino aqui, certo? Deixa eu voltar aqui, fazer isso mais organizado. Aqui está o balanço. Aqui eu vou colocar as duas cordas. E eu vou simplificar esse menino, tá bom? Eu vou desenhar esse menino aqui como se fosse uma caixinha. Olha só que coisa louca, né, galera? Tá aqui o menino. Parece uma barata extraterrestre. Mas vamos lá. O que é que a gente tem de informação? Olha só.
temos aqui a informação de que o conjunto menino mais balanço dá 45 kg de massa, certo? Então, ó, vamos lá, galera. Massa do conjunto menino mais balanço é igual a 45 kg, tá certo? Ora, qual é a força que vai atuar? Qual é a força que vai atuar aqui, galera? Diga aí para mim. A força aqui, ó, que vai atuar aqui para baixo é a famosa força gravitacional. Beleza? Vamos lá. Vamos riscar aqui, ó. A força gravitacional, ó, que a gente vai chamar de força-peso, né, nas proximidades da Terra, vamos chamar aqui de força-peso. Olha só que legal. Tranquilo? E como é que se calcula esse peso? Todo mundo sabe, ó, peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, certo? Então, ó, como a massa do conjunto, então eu, na verdade, tenho que colocar aqui essa força-peso aqui, não é só do menino, é de todo o conjunto balanço mais menino, certo? Então aqui é o peso de M mais B, ó, massa do menino mais massa do balanço, e a gente vai colocar aqui no meinho, né, passando no centro de gravidade desse conjunto, no centro de massa. Tranquilo? Uma coisa que a gente tem que observar aqui, ó, que ele quer saber a intensidade da força de tração em cada uma das cordas que sustenta o balanço, e supondo que o menino esteja equidistante das cordas verticais. Isso implica o quê? Ó? Que o menininho aqui, ó, ele está, essa distância aqui é idêntica a essa outra distância. Ele está exatamente aqui no meio, o centro de gravidade dele. Tranquilo? Posso dizer que isso aqui vale D e aqui vale D também. Muito bem, meus queridos, mas aí temos a tração, olha só. A gente tem que colocar qual é a pergunta da questão, né? São as trações. Não é legal isso? Então eu vou aqui, ó, colocar a tração. Vamos chamar aqui de tração, esse vetorzinho laranja. Aqui também eu tenho o mesmo valor. Vou batizar isso de T, tá certo? Porque como as cordas estão aqui equidistante do centro de massa, então na verdade elas vão ter o mesmo valor. O valor da tração aqui é idêntico. Se vocês observarem na nossa aula passada, tem uma questão que tem dois namorados, né? É Marcelo e Cristina, se eu não me engano. E aí Marcelo, por ter mais massa do que Cristina, alguma coisa desse tipo, né? Ele estava mais próximo da corda, não lembro bem. E aí as trações elas eram diferentes. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos calcular o peso. Chega de enrolação. O peso é o produto da massa, que é 45 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Olha aqui na questão, ó, 10 é o valor da aceleração da gravidade. Tá vendo aqui, ó? Então, seguindo, né? Vamos embora. Aqui eu vou ter 450 newtons, é o valor do peso. E aí, o que é que eu tenho, galera? Olha só, o somatório, como aqui existe o equilíbrio estático, o somatório das forças na vertical tem que ser 0. Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Tá bom? Então, tomando como, a gente pode colocar aqui um eixo Y, né? A gente tem aqui um eixo Y, positivo aqui, ó, para cima, ó, positivo para cima, certo? E aí, se aqui é positivo para cima, eu tenho que tração somado com tração e subtraído do peso tem que ser igual a 0. Ou seja, 2 vezes T vai ser igual a P, 2 vezes T vai ser igual a 450 newtons, e T vai ser igual a 450 dividido por 2. É o valor, é a pergunta. Qual é a intensidade da força de tração em cada uma das cordas? 450 dividido por 2, 225 newtons. Tranquilo? Então, esse aqui é o valor da intensidade dessas duas forças. 225 com mais 225, certo?
totalizando aqui o peso que dá 450 newtons. Galera, temos mais essa questão aqui, ó. Na tela de Portinari, apesar de parecer em alguns aspectos desproporcional, a imagem do garoto em equilíbrio apoiado em apenas uma das mãos retrata uma situação possível de ocorrer. Se considerarmos a mão do garoto como ponto de apoio, qual a condição geométrica que o centro de gravidade do garoto e sua mão devem satisfazer para que ocorra o equilíbrio? Vamos dar uma olhada lá na imagem, né? Olha aí, ó. Temos aqui a imagem desse menino, certo? Tá a mão dele aqui apoiada, tá aqui o apoio. Deixa eu dar uma riscada aqui para vocês. O apoio aqui, ó, ficou legal não, né? Tá aqui o apoio e antes de a gente resolver essa questão, eu vou colocar mais um tópico aqui para vocês. Tipos de equilíbrio de um corpo. Vamos lá. Primeiro tipo de equilíbrio que a gente vai ver é o equilíbrio estável. Equilíbrio estável, né? Olha só o que diz aqui. O centro de gravidade, ou seja, CG, está abaixo do ponto de suspensão. O que é isso? Aqui, para que a gente entenda o que está escrito aqui, a gente vai observar imagine uma chapa metálica, um pedaço de madeira, o que você quiser imaginar. Aqui está o centro de gravidade. Ó. Esse aqui é o centro de gravidade dele, tá certo? Vejam que é o ponto de cruzamento aqui das diagonais. E aqui eu tenho um ponto O, que é o ponto de suspensão, esse ponto de suspensão. Percebam, imagine um quadro aqui, o que você quiser imaginar, e esse ponto O aqui, você coloca aqui você segura ou coloca um parafuso, né, que seja folgado, não seja um parafuso fixo, né, que seja que ela possa rotacionar. Percebam que o centro de gravidade, ó, o centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão. Está aqui o centro de gravidade, onde todo o peso pode ser considerado concentrado nele, e aqui eu tenho o ponto O. Percebam que se a gente deslocar aqui, ó, em relação a esse ponto fixo, o retângulo, que é essa chapa, ou esse quadro, o que você quiser imaginar, se eu rotaciono ele nesse sentido aqui, vejam que há um desalinhamento aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui a linha de ação da força F, que é a reação aqui do apoio, e aqui eu tenho ali a linha de ação da força peso. Percebam que essa força, em relação a esse ponto de apoio, ela tem um torque, ela tem, né, um momento. Lembrem-se, o que é o momento? O momento da força é o produto da força, aí no caso é o peso, multiplicado pela distância, que é o braço de alavanca. O que é essa distância? A distância da linha de ação da força até o ponto de aplicação, essa distância aqui, ó. Certo? Então, por que ocorre? Ó, vejam que o peso P tem momento em relação ao ponto de suspensão O, tendendo a restaurar a posição de equilíbrio. Ou seja, se ele está fixo aqui e você, digamos, rotaciona ele para cá, naturalmente, soltando, abandonando, ele volta para a posição aqui na vertical. Esse é o chamado equilíbrio estável. Tranquilo? Ponto de apoio e centro de gravidade alinhados na vertical e o centro de gravidade estando abaixo dele. Equilíbrio instável. Vamos ver agora o que é isso aqui. Equilíbrio instável. O centro de gravidade, CG, está acima do ponto de suspensão. Olha só que interessante. O ponto de suspensão está aqui, ó, galera. Esse aqui é o ponto de suspensão e o centro de gravidade está aqui em cima. Isso implica o quê? Ó? Se eu colocar aqui esse objeto, se eu rotacionar ele, aplicando uma força aqui, digamos, na lateral, olha só que interessante, ele vai rotacionar e ele não volta mais. Certo? Esse aqui é o ponto onde existe uma rotação. Veja que existe o torque, o peso tem momento, né? O torque em relação ao ponto de suspensão, fazendo que a placa se afaste da posição de equilíbrio. Diferente da situação anterior. O que é que a gente tinha aqui na situação anterior? Olha só, lembrando aqui mais uma vez. Ó, situação anterior, se eu rotaciono para cá, pelo fato do ponto fixo, o ponto, né, de suspensão está acima do centro de gravidade, ele rotaciona, ele volta aqui, ó, para a situação dele, para a condição de equilíbrio. Certo? Muito bem, vamos lá. Então esse é chamado equilíbrio instável. Rotacionou aqui, ó, em torno desse ponto, ele não volta mais. Ele até pode adquirir um outro equilíbrio aqui embaixo, né? Vejam que o centro de gravidade, se ele girar até esse ponto aqui, ele vai passar a estar em equilíbrio.
E agora, olha só que interessante, ó. Quando o centro de gravidade coincide com o ponto de suspensão, ele está pendurado pelo próprio ponto, ó, o centro de gravidade coincide, é idêntico, esses 3 tracinhos aqui quer dizer idêntico, ao ponto de suspensão. Então, ó, afastando-se da placa da posição de equilíbrio, girando em torno de O, ela permanece em equilíbrio na nova posição. É o chamado equilíbrio indiferente. Tranquilo? Simbora. Temos um exemplo clássico aqui. O exemplo onde a gente tem uma superfície aqui côncava, tá vendo? Imagine, parece uma pista de skate, né? Um Half, né? É Half Piper, se não me engano, o nome Half só. Então, você tem aqui uma pistazinha de skate e aqui você tem um cilindro. Olha só o que é o equilíbrio estável, galera. Olha só. Lembrem-se, o que é que você tem que pensar da situação anterior? No equilíbrio estável, você pode deslocar ele para qualquer ponto, seja para a esquerda ou para a direita, subindo. E aí, pelo fato da força-peso atuar, vai fazer com que ele retorne. Isso aqui, imagine um cilindro, tá bom? Um cilindro aí apoiado nessa superfície. E toda vez que você coloca o skatista, né? Ele vai sobe, desce. Se ele não tiver nenhum esforço, se ele não fizer nenhuma compensação, empurrando, né, o skate, empurrando com o pé para trás para poder se deslocar para frente, a tendência dele é ficar nesse ponto mais baixo. Isso é muito óbvio, né? Temos aqui um trajeto em formato circular, qualquer objeto vai tender a ficar nessa posição. Então você afasta, ele volta. No instável não, ó, naquele caso anterior, se você tem aqui esse cilindro em cima dessa lombada, digamos assim, se ele escorregar, se ele sair dessa posição de equilíbrio, ele não volta mais. E o indiferente, que é onde você tem estável, instável e indiferente. Como é o indiferente? Tanto faz, qualquer posição que eu coloco, ele fica. Beleza? Então, pessoal, vamos ler aqui essa questão aqui, né? Vamos lá. O que diz essa questão? Na tela de Portinari, apesar de parecer em alguns aspectos desproporcional, a imagem do garoto em equilíbrio, apoiado em apenas uma das mãos, retrata uma situação possível de ocorrer. Se considerarmos a mão do garoto como ponto de apoio, qual condição geométrica o centro de gravidade do garoto e sua mão devem satisfazer para que ocorra o equilíbrio? Então, vamos lá, vamos observar aqui uma coisa interessante. Olha só, onde é que está a mão do menino? Onde é que está a mão do menino? A mãozinha do menino está aqui, ó. Está aqui embaixo, estão vendo aí, ó? Ele está apoiado, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma vertical. Vamos traçar aqui uma vertical, certo? Traçando aqui uma vertical. O desenho não está muito legal, mas qual é a condição? Vejam que isso aqui, galera, é o ponto de apoio dele, ó. Isso aqui é o ponto de apoio dele. É só você lembrar do que a gente acabou de falar. Temos ali, ó, uma plaquinha. Temos uma placa. Olha só. Quem lembra desse tipo de equilíbrio aqui que a gente acabou de falar? Temos uma plaquinha. Aqui eu tenho o ponto de apoio, que a gente chamou de O. E aqui em cima, exatamente na mesma vertical, eu tenho o centro de gravidade. Então, para que esse menino esteja em equilíbrio, traçando-se uma vertical aqui, né, passando pela sua mão e pelo seu corpo, o centro de gravidade deverá, CG, ele deverá passar também, ou melhor, a vertical deve passar pelo centro de gravidade, certo? CG, centro de gravidade, deve estar alinhado com o ponto de apoio para que a gente tenha esse tipo de equilíbrio aqui, ó. Né? É o equilíbrio que a gente viu chamado o equilíbrio instável, mas é equilíbrio, tá bom? Desde que o centro de gravidade dele fique alinhado com o ponto de apoio. Então o centro de gravidade vai estar em algum ponto aqui e o ponto de apoio, obviamente, é a mão dele. Então, mais uma vez, para haver equilíbrio, a reta vertical traçada pelo centro de gravidade do menino deve passar pela mão dele, que é a base de apoio.
E nossa última questão, vamos lá. Observando a foto do acrobata, nota-se que o fio no qual o conjunto acrobata mais monociclo está apoiado e inclina-se sobre a ação de seu peso. Supondo que a corda, tanto à frente quanto as costas do acrobata, inclina-se 37 graus em relação à horizontal e que o fio seja inextensível e de massa desprezível, calcule a intensidade da força de tração no fio, considerando a massa do conjunto igual a 45. Mesmo esquema da última questão, né? Da penúltima. Use seno de 37 igual a 0,6 e cosseno de 37 igual a 0,8. Então, tá aqui, galera, o fio, ó. Olha aí o fio. Tem uma tração aqui. Aqui, como é o mesmo fio, é o mesmo valor para a tração. E aí a gente vai fazer aqui um desenho mais organizado. Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso acrobata. Vamos colocar aqui a força-peso dele apontando para baixo. Força-peso aqui apontando para baixo. Aqui eu tenho o fio. O mesmo fio. E em relação à horizontal, vamos traçar uma horizontal aqui, ó. Vamos traçar uma horizontal. O desenho não ficou muito perfeito não, né? Eu estou usando um outro aplicativo aqui que não é o PowerPoint para testar. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ler só esse detalhe aqui, ó. Supondo que a corda, tanto à frente quanto as costas do acrobata, certo? Aqui, galera, eu tenho o peso do acrobata. Ele tá aqui, ó, tá certo? Isso aqui é o peso dele, ó. Tá aqui o peso. Aqui eu tenho as trações. Chamar aqui de T e de T. E ele fala que elas se inclinam de 37 graus em relação à horizontal. Então, cada ângulo desse aqui vai valer 37 graus. Tá tranquilo, galera? Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar essas duas forças aqui na vertical. Vamos fazer isso. Olha, eu tenho dois vetores aqui. Eu poderia desenhar essa força-peso aqui maior, né? Vamos lá. Descer aqui um pouquinho. Subir. Estou me acostumando ainda aqui. O bicho é meio lento, às vezes trava. O programinha aqui, às vezes trava. Ó, aperto aqui na régua, o bicho não vai, ó. Certo? Borracha. Deixa eu aumentar aqui esse bichinho aqui, essa força-peso. Olha aí, vou botar aqui, ó, peso aqui. Certo? Vamos lá, vamos projetar essas duas forças aqui, ó. T, eu vou projetar aqui T em Y. Vocês me deixam fazer isso. E vou fazer a mesma coisa aqui com a outra, ó. Eu tenho duas contribuições, cada uma de uma dessas cordas aqui, onde eu vou chamar essa daqui de T de Y e essa outra aqui de T de Y também, que são as projeções dessas forças aqui na vertical. Eu não sei de onde é que eu tirei esse 30 aqui, ó. Eita, apagou, foi tudo, danou-se. Tá aí 37 graus, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui vocês devem saber que é 90 graus, né? Temos uma projeção na vertical. E aí a gente tem já como calcular o valor para T de Y. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, galera. Vamos adiantar logo isso. Se eu aplicar aqui, ó, um seno de 37, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, então seno de 37 graus é o cateto oposto que vale T de Y dividido por T. Então, o que é que a gente já amarra aí? Ó? T de Y é igual a T vezes seno de 37, que ele deu na questão. Quanto é que vale isso? Olha aí o seno de 37 aqui, 0,6. Certo? Então, vamos embora. Ó. T multiplicado por 0,6. Muito bem. O que é que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar aí o equilíbrio. O equilíbrio
que a gente aprendeu, o somatório das forças, o somatório das forças em X tem que ser zero, e elas assim são. Eu vou projetar aqui, ó. Olha só que legal, ó. Essa é a projeção em X dessa tração T, e aqui também, ó. Se os ângulos são iguais, se a corda é a mesma, se a tração é a mesma, é óbvio que uma é idêntica à outra. Então essas duas trações aí, as componentes em X se anulam, tranquilo? Então não temos mistério com relação a isso. O que a gente vai trabalhar são com as componentes em Y. Diga-se de passagem, vou colocar esse P aqui um pouquinho mais para baixo, para representar aqui esse vetor. Então o somatório das forças em X vale Y, e o somatório das forças em Y, o somatório das forças em X vale 0, perdão, e o somatório das forças em Y vale 0 também. Essa é a condição para o equilíbrio do ponto material. Tranquilo? Que a gente vai considerar aqui, ó, o acrobata juntamente com esse monociclo aqui, apoiado num único ponto. Então, o somatório em Y vai dar o quê? 2 vezes T de Y, ou seja, T de Y mais T de Y apontando para cima, em módulo igual ao peso. Se quiser, pode fazer aquilo, né? Adotar um eixo positivo para cima, dizer que TY mais TY subtraído de P vai dar 0, parará, passa para lá. Então, 2 vezes TY, que é T vezes 0,6, é igual ao peso. Quanto é que vale o peso, galera? Ele fala aí, ó, que o conjunto da massa do acrobata com o monociclo vale 45 kg. Tranquilo? Então, ó, peso, esse peso aqui mais uma vez vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, 450 newtons, 450 newtons. Bora lá? Ó, 2 vezes 0,6, ó, T vai ser igual a 450 dividido por 2 vezes 0,6 dá 1,2. E isso vai dar quanto, galera? 375 newtons. Esse aqui, portanto, é o valor da tração nas cordas. Tá certo? As cordas que a gente chamou, que a gente batizou as trações de T, cada uma delas vale T. E resolvendo a nossa expressãozinha aqui, descobrimos que a tração vale 375. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de literatura e física. Olha só que legal. É muito bom uma aula em conjunto assim, né? Um abraço a todos, galera. E a gente ainda vai ter mais uma aula de estática. Ao todo já são quantas? 4, né? Teve uma de estática do ponto material. E depois a gente teve... Essa é a terceira misturando. Essa, na verdade, continua. Na sequência, ela deu ela acabou voltando para estática do ponto material, né? Não teve nenhuma do corpo extenso, do corpo rígido. Foi um parênteses que a gente abriu aí para uma aula de literatura com física. Um abraço a todos.